Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para te nossos lucros. Saindo da nossa apresentação, antes da gente passar aqui a nossa grade para o nosso domingão, vamos só fechar como é que foi a nossa sexta e como está sendo o nosso sábado aí rapidinho. Na sexta-feira, a gente deixou uma grade aí com 6 jogos. A gente ficou aí com 5 greens e um red pelo meio do caminho. Então, bilhetes do canal, a gente veio deixado uma duplinha. Deixamos o Galatasaray para vencer a sua partida e o Sporting para vencer a sua partida. O bilhete duplo com odd por base de 1,65, a gente conseguiu cravar o bilhete do canal. Então, vamos dar uma olhadinha aí como foi. Primeiro jogo, a gente trabalhou no jogo aí do Underlight United contra o Wild Pro Elite para sair mais de primeira partida, o bilhete bateu. Segundo jogo, no Catar. O jogo aí aqui foi o Red do dia, né? Jogo do Alcor contra o Al Dunai. Trabalhamos para sair. Mais de meia partida. Saiu apenas um. Aqui foi o Red do dia. Dando sequência aí. Na Arábia Saudita, no jogo do Al-Ain, Al-Ali contra o Al-Fai. Trabalhamos com a equipe da casa, o Al-Ali, para vencer a partida. O bilhete bateu. Superliga da Turquia, jogo do Galatasaray contra o Bodrumspor. Trabalhamos com o Galatasaray para vencer a partida. O bilhete bateu. Voltando para a Arábia Saudita, no jogo aí do Al-Qadisiyah contra o Osnabrück, trabalhamos para sair mais de primeira partida, o bilhete bateu. E para fechar o dia, lá na Liga de Portugal, jogo do Sporting contra o Moreirense, trabalhamos com o Sporting para vencer a partida, o bilhete também bateu. Resumindo a sexta-feira, então, foram 6 jogos, ficamos com 5 greens e apenas um red pelo meio do caminho. Então, vamos lá, vamos pular para o nosso sábado aí, como já está faltando apenas alguns jogos para a gente encerrar, vamos comentar aqui já por alto rapidinho e deixar aqui a grade para se concluir. A gente está aí, ó, trabalhou na grade do sábado em 11 jogos, a gente já está aí com um total, acho que faltam apenas 3 joguinhos, né? Faltam, então já atuamos em 9. Perfeito, faltam 3 jogos, então a gente já atuou em 9. Dos 9 primeiros, a gente conseguiu em 9 greens. Tem mais um jogo aqui rolando. 9 não, né? Perdão, 8. Já atuamos em 8 jogos, ficamos com 8 greens. Tem mais um jogo rolando aqui no ao vivo, que é o jogo de número 9. E vão ficar com mais 2 jogos pendentes, que é o jogo do Grêmio contra o Internacional e o Corinthians feminino contra o Amazônia feminino. Então pode acontecer aqui, a gente conseguir até gabaritar o dia, como também, como ainda tem um jogo rolando aqui, ainda pegar 3 greens. Então vamos comentar aquilo que já tem de concreto, tá bom? Só pra gente fechar o nosso sábado aí. Bilhete do canal já se concluiu. A gente havia deixado uma tripla para esse sábado. Deixamos aí o jogo do Xangai Shenchuan contra o Juan Trentons para sair mais de primeira partida. Deixamos aí uma chance dupla no Ever Bremen e uma chance dupla no City. Bilhete triplo com odd por base de 1,84. Cravamos o bilhete do canal aí do nosso sábado. Então vamos lá, vamos dar uma olhada como está sendo. Primeiro jogo, a gente atuou lá na Superliga da China, no jogo do Xangai Shenchuan contra o Juan Trentals para sair mais de primeira partida. O bilhete bateu. Na Liga dos Campeões Feminino, jogo do Arsenal feminino contra o Lyon feminino. Trabalhamos para sair mais de primeira partida. O bilhete bateu. 2 jogos na Alemanha. O primeiro, jogo do Ever Bremen contra o Bochum. Trabalhamos com o Ever Bremen na chance dupla. O bilhete bateu. Segundo jogo, era o jogo do Heidenheim contra o Bayern de Munique. Trabalhamos para sair mais de primeira partida. O bilhete bateu. Premier League na Inglaterra, jogo do Everton contra o Manchester City. Trabalhamos com o City na chance dupla. O bilhete bateu. Vamos lá, deixa eu descer mais um pouquinho aqui para a gente falar. Espanha agora, La Liga. Jogo do Barcelona contra o Celta de Vigo. Trabalhamos para sair mais de primeira partida. O bilhete bateu. Inclusive foi um jogo aqui de revirada, né? Se eu não me engano, acho que o Barcelona começou vencendo a partida. Isso mesmo, tomou a virada. Mas aí aconteceu a revirada, né? O Barcelona conseguiu revirar aí o placar aí para 4-3. Dando sequência lá na Itália, na Série A, jogo do Monza contra a Napoli. Trabalhamos com a Napoli para vencer a partida. Apesar do susto, né? Só foi sair um golzinho no segundo tempo. O bilhete bateu. Indo aí para a Premier League na Inglaterra novamente. Jogo do Aston Villa contra o Newcastle. Trabalhamos para sair mais de primeira partida. O bilhete bateu. Mencionei que tinha linha aí para buscar até mais de 2 gols e meio, né? Quem arriscou conseguiu pegar também, porque o placar foi 4-1. Para fechar, a gente está atuando aqui ó, na La Liga, na Espanha, com Las Palmas contra o Atlético de Madrid. Com o Atlético de Madrid na chance dupla. Caso aqui conclua que o Las Palmas não vença a partida, a gente consegue pegar esse bilhete. E estamos com mais 2 joguinhos aí para concluir. Grêmio e Inter. A gente está trabalhando na chance dupla no Internacional. E no Brasileirão Feminino, no jogo do Corinthians Feminino contra o Amazônia, estamos trabalhando aí para pegar a vitória do Corinthians no ao vivo. Então fechamos aí o nosso sábado, tá bom? A gente pode tanto gabaritar o nosso sábado, como também ficar aí com 8 greens e 3 reds, tá bom? Pode variar aí, dependendo que ainda tem 3 joguinhos para concluir. Então vamos lá. Fechamos aí, né, o nosso sexta, nosso sábado. Vamos para o nosso domingão aí. Se Deus quiser, domingo de vitórias em nossas vidas. Vamos lá. O que eu separei para o domingo? Uma grade aí com 8 jogos. Ao meu ver, são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? O primeiro jogo já é aqui às 7h15 da manhã, lá na Holanda, Países Baixos.
Jogo aí do Utrecht enfrentando o Ajax. Momento aí, as duas equipes são a equipe colocada, né? A primeira colocada, a equipe visitante, e quarta colocada, a equipe da casa. Momento aí do Utrecht, nos últimos 5, a equipe vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. O Ajax, nos últimos 5, vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, uma vitória da equipe da casa e 3 da equipe visitante. Vem atuar aqui em mercado de gols, dá uma olhada aqui na sequência. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 gol em todos. Nos últimos 5 jogos do Ajax, mais de 1,5 gol em todos. E nos últimos 5 jogos do Utrecht, mais de 1,5 gol em 4. Então eu vou deixar aqui para sair mais de 1,5 gol na partida. Vai estar pagando uma odd por uma base de 1,21. É o bilhete para esse jogo. O nosso próximo jogo, vamos lá, para a Superliga da China, 8h35 da manhã. Jogo aí do Xangai Port, enfrentando o Chengdu Hongshan. Momento aí, as duas equipes são terceira e quarta colocada, respectivamente. Momento da equipe da casa, nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 2 empates e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho oscilações. Eu tenho 2 vitórias para a equipe da casa e 3 vitórias para a equipe visitante. O que eu venho atuar aqui? Também em mercado de gols. Não vou comprar a vitória de Xangai Port, apesar de considerar que é uma equipe melhor, mesmo com esse histórico aqui de algumas vitórias da equipe visitante. Vou ficar em gols, dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 gol em 4. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, mais de 1,5 gol em 4. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, mais de 1,5 gol em todos, inclusive batendo ambas. Então vamos lá, bilhete para essa partida, para sair mais de 1,5 gol na partida, pagando por uma base de 1,18, é o bilhete para esse jogo. Dando continuidade, vamos lá agora para a Bundesliga na Alemanha, às 10h30 da manhã. Separei o jogo aí do Augsburg enfrentando o Frankfurt. A equipe visitante é a terceira colocada da competição, a equipe da casa é a 10ª. Momento aí do Augsburg, nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota, um empate, 3 vitórias. A equipe visitante, nos últimos 5, vem de 2 derrotas, um empate e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, uma vitória do Augsburg e 2 vitórias do Frankfurt. Venho buscar aqui também mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 gol em todos, inclusive batendo ambas. Nos últimos 5 jogos do Frankfurt, mais de 1,5 gol em 3. E nos últimos 5 jogos do Augsburg, mais de 1,5 gol também em 3. Como eu mencionei, vou deixar aí para sair mais de 1,5 gol na partida. Vai estar pagando uma odd por uma base de 1,29. É o bilhete para esse jogo. Dando sequência, vamos lá agora para a Escócia, Copa da Escócia aí, né? Mais necessariamente, às 11 horas da manhã. Jogo aí do Site John Stones enfrentando o Celtic. Momento aí, a equipe da casa, ela vem aí de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. E o Celtic, nos últimos 5, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho uma vitória da equipe da casa, e mais recente até inclusive, né? E 4 vitórias do Celtic. O que eu venho comprar aqui? É uma semifinal, né? Apenas um jogo aqui, sem mais. Eu vou comprar a vitória do Celtic aí dentro dos 90 minutos. Está pagando uma base de 1,17. Eu vou deixar com bilhete para esse jogo. Bruno, me situa aí como é que é essa situação na Escócia. Vou te apresentar aqui, ó. A equipe da casa, no momento, ele é a lanterna aí, né? Na liga da primeira divisão da Escócia. E o Celtic, ele lidera o campeonato. Então, são 2 extremos aqui que vão jogar aí na Copa da Escócia, tá bom? Só para dar um parecer. Então, próximo jogo, vamos lá agora para La Liga Feminina na Espanha. Vamos para o jogo às 11 horas da manhã também, do Real Madrid feminino contra o Betis feminino. Momento, a equipe da casa é a segunda colocada da competição, a equipe visitante é a 15ª, a primeira dentro da zona do rebaixamento. Momento aí do Real Madrid feminino, nos últimos 5, as meninas vêm de uma derrota e 4 vitórias, e o Betis feminino, nos últimos 5, vem de um empate, uma vitória e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 confrontos, eu tenho um histórico de 5 vitórias aí das meninas do Real Madrid. É o que eu venho buscar aqui mais uma vez. Está pagando bilhete esmagado? Aquela nossa metodologia de trabalho. Começou o jogo 11 horas, viu que deu meio-dia, não aconteceu nada? Busca essa vitória das meninas do Real Madrid no ao vivo. Aqui em pré-live está pagando por uma base de 1,05, está esmagado, deixa como bilhete para esse jogo. Vitória aí do Real Madrid, as meninas do Real Madrid para vencer no ao vivo. Vamos lá, o próximo jogo que eu separei, vamos voltar para a Alemanha, 12h30. Jogo aí do Borussia Dortmund enfrentando o Borussia Mönchengladbach. As duas equipes são 8ª e 9ª colocada aí, respectivamente. Momento do Borussia. Nos últimos 5, a equipe vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. E o Borussia Mönchengladbach, nos últimos 5, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota.
No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, uma vitória para a equipe visitante e 3 para a equipe da casa. Venho buscar também mercado de gols. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em todos, batendo ambas. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, mais de gol e meio em todos. Bilhete para essa partida vai estar pagando uma odd por uma base de 1.11, tá esmagado, mas é o que dá para buscar aqui nessa partida. Para sair mais de gol e meio na partida é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá para a França, Ligue 1, às 3h45 da tarde. Jogo aí do Saint-Étienne enfrentando o Lyon. A equipe visitante, no momento, é a quarta colocada da competição. A equipe da casa, no momento, é a penúltima colocada, 17ª. Momento aí do Saint-Étienne, nos últimos 5, a equipe vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. E o Lyon, nos últimos 5, vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias aqui da equipe do Lyon. O que eu vou deixar como bilhete para essa partida? Eu vou comprar uma chance dupla a favor do Lyon. Mesmo a equipe jogando fora de casa, eu não vejo ela perdendo essa partida, no máximo empatando. Tá pagando bilhete por uma base de 1.22, eu deixo o Lyon na chance dupla o bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, vamos voltar agora para a Espanha, La Liga, às 4 horas da tarde. Jogo do Real Madrid contra o Athletic Bilbao. Jogo talvez muito importante aí, né? Caso o Real não consiga vencer essa partida. Vamos lá, momento. As duas equipes são segunda e quarta colocada aí, respectivamente. Momento do Real Madrid, nos últimos 5, a equipe vem de vem de uma vitória, um empate e 3 derrotas. Vem no momento aí oscilando bastante. E o Athletic Bilbao, nos últimos 5, vem de 3 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, uma vitória aqui mais recente do Athletic Bilbao e 3 do Real Madrid. Não vou comprar resultado nenhum aqui, eu vou buscar gols, eu considero que vai ser um jogo aberto. Real Madrid está vivendo um momento bem complicado, tá sem moral aí, meio jogando em casa, por isso que eu vou ficar de fora do mercado de resultado, vem buscar gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Athletic Bilbao, é aqui que é o ponto negativo, tem mais de gol e meio em apenas 2. E nos últimos 5 jogos do Real Madrid, mais de gol e meio em 4. Mesmo assim, como eu mencionei, apesar do histórico do Athletic Bilbao não ser de tantos gols, eu venho buscar mais de gol e meio na partida aqui, até por conta do Real Madrid que tem sofrido bastante gols aí, mesmo jogando em casa. Pagando por uma base de 1.26, eu deixo para sair mais de gol e meio na partida e o bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí para o nosso domingão. Se Deus quiser, vai ser um domingo de vitórias aí nas nossas vidas, não só nas nossas apostas. Bilhete do canal aí, tô deixando uma tripla. Tô deixando o jogo do Utrecht contra o Ajax para sair mais de gol e meio na partida. Tô deixando o Celtic para vencer essa partida dentro dos 90 minutos. E tô deixando o Lyon na chance dupla. Esse bilhete triplo deu uma odd por base de 1.73. É o bilhete do canal desse domingo. Mais uma vez é isso. Eu venho agradecer a audiência e a confiança de cada um de vocês. Um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.